Jó. Capítulo 31. Eu fiz um pacto com os meus olhos, porque então eu pensaria em uma donzela. Pois que porção teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é destruição para o ímpio, e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade. Acaso ele não vê os meus caminhos, e conta todos os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para o engano. Que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então, semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então, que minha esposa moa para outro e que outros se encurvem sobre ela. Porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes. Porque é fogo que consome até a destruição, e desarraigaria todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. O que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero. Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva. Ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Porque desde a minha juventude cresceu comigo, como com seu pai, e eu a guiei desde o útero de minha mãe. Se vi alguém perecer por necessitar de roupa, ou qualquer pobre sem coberta. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão. Então que meu braço caia do ombro da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso. Porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança. Se me regozijei porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito. Se eu contemplei o sol, quando resplandecia, ou a lua, caminhando em esplendor. E o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão. Isto também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus, que está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou. Também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas ao viajante. Se eu encobria as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito. Eu temia a grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio, e não saísse porta afora. Se um me ouvisse! Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse, e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente, eu o tomaria sobre meu ombro, e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos da mesma forma reclamarem. Se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que seus donos perdessem a vida. Que cardos cresçam ao invés de trigo, e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó.